Da periferia do Paquistão ao interior de São Paulo, a comunidade Ahmadiyya, grupo formado por pessoas que seguem a fé islâmica, carrega uma mensagem simples, mas potente: amor para todos, ódio para ninguém. E foi justamente trazendo essa mensagem que o missionário Itzham Moman chegou ao Rio de Janeiro em 2020, quando foi escolhido para representar a comunidade no Brasil. Agora, a Ahmadiyya está expandindo a atuação em solo brasileiro, e dentro dessa estratégia esteve em Americana para atividades públicas da comunidade no interior paulista, como uma participação na Tribuna Livre da Câmara de Vereadores. Com sede instalada em São Paulo, o grupo busca divulgar sua mensagem de paz, fortalecer o diálogo interreligioso e apresentar um Islã centrado no amor e no respeito ao próximo. Para conseguir alcançar a proximidade de Deus, que é o nosso maior objetivo, é amar. Então não tem como a gente chegar no fim. Sempre tentar fazer o nosso melhor, né? E como ser humano, nós também somos fracos. Às vezes um lado vence, às vezes outro lado vence. Então sempre continua a nossa disputa interior também, interna, né? De bondade e de maldade. Às vezes maldade vence, outras vezes bondade vence, né? Então essa luta continua até a gente morrer, né? Por isso, a comunidade, nós fazemos esse trabalho missionário, as pessoas aceitam o islamismo, mas não pela força, não por você forçar ou pressionar, mas sim, se alguém é convencido no seu coração, nós damos muito bem-vindos para essas pessoas e acolhemos as pessoas, porque antes de religião, antes de Islã, vem a humanidade, ser humano, né? Então, como ser humano, nós acolhemos qualquer pessoa. E por que não acolheremos uma pessoa que aceita a nossa religião ou a nossa comunidade? Para o missionário, o Islã é uma religião de entrega espiritual, guiada pelo amor a Deus e pelo cuidado com o outro. Valores que, segundo ele, foram ofuscados por estigmas e interpretações radicais. A nossa comunidade foi fundada em Qadian, que era a Índia, né? Mas na época não tinha Índia e Paquistão, né? Porque era uma colônia britânica, inglesa, né? E depois eles se dividiram. Quando saíram, a colônia dividiu. O Brasil teve sorte que quando os portugueses saíram, não conseguiram dividir, né? Ficou um. Mas veja os países ao redor, né? Espanhóis todos estão divididos em vários países, né? Isso aconteceu lá também. Quando os ingleses saíram, eles dividiram Bangladesh, Paquistão e Índia, sabe? E a Caxemira até hoje. Então, deixaram ainda um pedaço para eles ficarem lá brigando, sabe? Então, a Índia ficou na parte, a Qadian, que era a sede, ficou na parte da Índia, que ficou para hindus, não muçulmanos. Então, a primeira migração da sede ficou em 47, da Índia para Paquistão. Mas o que eu queria falar é a segunda migração da nossa sede, em 84. A nossa comunidade sofre uma perseguição severa dentro dos países da própria maioria muçulmana. Inclusive, no Paquistão, onde era a sede de 47 até 84, a comunidade foi declarada na Constituição paquistanesa como não muçulmana. Então, perdemos todos os direitos de um muçulmano. Nós não podemos autodeclarar muçulmano no Paquistão, senão pega a prisão de 3 anos. As nossas mesquitas são cada vez mais derrubadas. Nova nem pode. Mas antes da Constituição tinha milhares de mesquitas, né? Milhares, não centenas, pelo menos. Mas essas mesquitas são derrubadas pelos próprios autoridades que são pressionados pelos alguns chamados líderes religiosos que fazem pressão. Não, eles não são muçulmanos, não podem ter mesquita, entendeu? Então não derruba a mesquita, mas derruba minaretes, tiram todos os versículos que estão lá nas paredes, tiram tudo, entendeu? E depois fecham para não poder entrar e fazer a oração. Então nós estamos passando da mesma época que os cristãos passaram nos primeiros 3 séculos. Fundada no século XIX, a comunidade Ahmadiyya nasceu na Índia Britânica, como um movimento de reforma dentro do Islã. Seus seguidores reconhecem Mirza Ghulam Ahmad como o Messias prometido e pregam a não violência
como princípio inegociável da fé. Por essa interpretação, enfrentam resistência e perseguição em diversos países. A crença que nossa comunidade, com que foi fundada a nossa comunidade, que veio o prometido por fundador do Islã, profeta Muhammad, o Messias, eles dizem que não, ainda não chegou. Os outros muçulmanos, eles dizem que vai vir, nós não sabemos quando, mas não agora. Sendo que a comunidade acredita que ele chegou para reformar os muçulmanos, porque se por um lado todos os sinais foram cumpridos em termos de desvio da comunidade, dos conflitos da comunidade, de divisão da comunidade, então era nessa época que viria, quando tem a doença que vem a cura, né? Então, se tinha doença, certamente tinha que ter a cura também. O líder espiritual dos Ahmadis é chamado Califa, uma espécie de guia mundial que representa a continuidade da missão iniciada pelo fundador. O atual Califa vive em Londres e comanda a comunidade globalmente, por meio de mensagens de paz, encontros virtuais e diretrizes espirituais. Que dentro do Islã também tem profecia que vai chegar um tempo que os muçulmanos vão se tornar, vão tornar vários grupos entre eles e que vão surgir conflitos entre eles e que eles vão deixar de seguir os ensinamentos do Islã. E o profeta disse que nessa época vai vir uma pessoa que vai resgatar a fé, que vai trazer a fé para o coração dessas pessoas. Ele vai trazer essa união de novo. E ele deu exemplo do Messias também, Jesus Cristo, que paz esteja sobre ele, que como Messias veio, Jesus veio para resgatar a fé dos judeus, uni-los, trazer união, do mesmo jeito vai vir o Messias, uma pessoa, um reformador na minha época. E ele deu esse nome justamente por conta dessa semelhança que ele teria com Jesus Cristo. Ele disse que vai ser chamado Messias também. E por isso nós chamamos Messias prometido por profeta Muhammad. Então, segundo a crença da comunidade Ahmadiyya, foi o Mirza Ghulam Ahmad que foi esse reformador dos últimos tempos. Por quê? Nós vivenciamos e nós testemunhamos todo dia os conflitos globais, e inclusive dentro da comunidade muçulmana também, nós vemos a divisão, nós vemos também o distanciamento da religião de Deus, da fé, e acreditamos que quando tem esses sinais, por um lado, que são completos, né, de distanciamento, de não ter fé, obviamente era nessa época que tinha a profecia de vinda do Messias. Então, se tem doença, é nessa época que teria a cura. Então, essa é a maior diferença que a nossa comunidade tem, de que nós acreditamos que o Messias que foi prometido por Santo Profeta chegou para resgatar a humanidade, para trazer a união, para acabar com a desigualdade e trazer essa harmonia entre todas as comunidades. Enquanto outros muçulmanos que não são da comunidade Ahmadiyya acreditam que ele vai chegar, nós não sabemos quando, mas vai chegar, e há alguns que dizem que não vai chegar no nosso tempo. No país, os membros da Ahmadiyya desenvolvem ações sociais, palestras públicas e encontros interreligiosos. A ideia é desmistificar o Islã e aproximar muçulmanos e não muçulmanos, pelo diálogo e conhecimento. Nós fazemos esse trabalho missionário e recebemos essa ordem do nosso califa, então é decisão tomada por ele de ir para Rio de Janeiro, não tinha a minha escolha. E do mesmo jeito, quando fui enviado para São Paulo, obviamente, vendo a demanda, eu posso entender que aqui tinha alguns membros espalhados aqui nos vários municípios ao redor de São Paulo, mas não tinham sede. E, além disso, também é um capital. Nós podemos ver que é a maior cidade do Brasil, na verdade, da América Latina, né? Uma das maiores cidades do mundo. Então, tinha uma necessidade urgente de ter aqui uma missão para que a nossa voz também da comunidade possa ser transmitida daqui para adiante, né? Os trabalhos que nós carregamos, o principal trabalho, né, é divulgar a nossa mensagem. Mas aí vem várias barreiras no meio, né?
o primeiro e mais forte, o maior, é o preconceito. Então, para a gente chegar até a gente conseguir conectar com a pessoa, primeiro tem que derrubar o preconceito. Por isso, nós tentamos trazer esse vínculo com a sociedade civil, através da mídia, através de rede social, através dos políticos, né, para que nós possamos divulgar e transmitir a nossa mensagem de paz, do amor, para conseguir derrubar esse preconceito que existe na sociedade sobre o islamismo. Porque é uma realidade que quando você fala do Islã, as pessoas pensam negativo. As pessoas pensam do medo, as pessoas pensam do terrorismo, as pessoas pensam do fanatismo, as pessoas pensam na opressão da mulher. Então, nós tentamos discutir todos esses temas para que nós possamos esclarecer. Às vezes, as pessoas têm muito medo de perguntar. Então, nós fazemos palestras nas escolas, colégios, nós fazemos palestras nos outros locais civis, com a sociedade civil, para conseguir conectar com as pessoas e tentar esclarecer a nossa parte, não para convencer a pessoa, de trazer a pessoa para a nossa religião, mas sim para trazer para o bem maior, que é a paz e fraternidade, para trazer uma igualdade na sociedade, para trazer uma harmonia, né? Ele também explica que a visita a Meca, um dos 5 pilares do Islã, é um momento de purificação espiritual e comunhão global, onde milhões de muçulmanos, vindo de realidades distintas, oram juntos pela paz. E nós também fazemos jejum como qualquer outro muçulmano, nós também fazemos a peregrinação. Aí entra outra parte também interessante. Rapidamente é só destacar. A peregrinação, você sabe que em Meca só pode entrar um muçulmano. A gente não pode entrar. Vocês não podem entrar. Não pode. Com o passaporte paquistanês. Por quê? Porque eles, na verdade, queriam impedir de entrar na Meca. E como é que eles podiam? Colocaram o único país no mundo em que você tem que declarar a sua fé para fazer passaporte. E aí eles falam isso no seu passaporte. No meu passaporte paquistanês está escrito Ahmadiyya. Indica, não entra em Meca. Aí quando eu fui para Portugal, adquiri o meu passaporte português, a primeira viagem foi para Meca. Porque com o passaporte português eu sou muçulmano. Com o passaporte paquistanês não aceita. Itzhan esteve na região com a esposa, a brasileira de Mato Grosso do Sul, Maria, com quem teve Râmia, a filha de 2 anos do casal. Maria contou um pouco sobre a conversão ao islamismo e o cotidiano da mulher muçulmana. Eu fiz a minha conversão em 2022, né? No começo, eu conheci o Islã. Já tinha conhecido através de internet, sites e livros também. Eu estava estudando há um tempo. E a minha conversão foi em 2022, que eu fiz a Shahada na mesquita de Petrópolis, na mesquita da nossa comunidade, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E eu entrei na comunidade Ahmadiyya. As pessoas aqui no Brasil, elas têm a mania de falar sem saber, né? Eu já fui mandada muitas vezes para voltar para o meu país, mas eu sou brasileira, então por onde que eu voltaria, né? E as pessoas já falavam para mim, aqui você pode tirar seu véu, você não está no seu país, você pode ser livre, você pode fazer o que você quiser. E a minha vontade é usar o véu, essa é a minha liberdade. Então, as pessoas têm essa mania de julgar antes de conhecer, né? E no Islã, a mulher é muito incentivada a estudar, né? A procurar o estudo. Inclusive, o Santo Profeta disse que a metade da religião as pessoas aprenderiam com a esposa dele, Hazrat Aisha. Então, no Islã, a mulher ela é incentivada a estudar, ela é incentivada a buscar conhecimento. Então, é uma religião que ela não é opressiva, ela é permissiva para nós, porque nós somos incentivadas a buscar conhecimento, a ter a nossa independência, e também nós somos permitidas nós temos muitas permissões mais do que opressões. Nós não temos opressão. Eu não sou obrigada a usar o véu, eu não sou obrigada a, por exemplo, não trabalhar, não estudar. Eu tenho muitas oportunidades, tenho muitas permissividades pela minha religião. Vindos de uma comunidade historicamente perseguida, os Ahmadis costumam adotar uma posição crítica frente à radicalização religiosa e política. Para eles,
O uso da fé como arma só afasta o mundo de um caminho comum de paz. Nós, da comunidade Ahmadiyya, temos uma voz verdadeira do paz, representando o islamismo. E esse trabalho que nós fazemos, apesar de ser um trabalho muito difícil, um trabalho que às vezes traz uma desestimulação pelas pessoas, pela reação das pessoas, nós continuamos fazendo esse trabalho, né? Continuamos, porque é um trabalho, como eu falei, que a gente faz pela nossa própria vontade, a fé que nós temos, por causa da nossa fé que fazemos esse trabalho, para o bem da nossa sociedade, né? Por exemplo, quando você ganha alguma coisa boa, você tenta compartilhar isso com alguém que você ama mais, né? Então, dessa forma, nós também tentamos compartilhar essa consciência, esse conhecimento de nós termos um mundo em que todo mundo possa viver com harmonia, em que possa viver com igualdade e respeito, né? Nós continuamos fazendo, perdão. E por isso, a lema que nós carregamos da nossa comunidade é amor para todos, ódio para ninguém. E eu acredito que as ações ou o exemplo é mais forte do que qualquer palavra, qualquer argumento. Através do nosso exemplo e a nossa prática, nós tentamos transmitir isso para as pessoas, que nós não só temos a palavra, não só nós fazemos essa proclamação, mas também isso nós mostramos nas nossas atitudes, na nossa vida. Então, quem quiser conhecer, somos abertos, nós temos o nosso WhatsApp, nós temos o nosso canal, temos o YouTube e também Instagram, Facebook, Ahmadiyya BR, e o meu Instagram também. Quem quiser pode entrar em contato, será um prazer de nós falarmos sobre causa mútua, né? Algo que preocupa a todos nós, né? A paz mundial. Renato Pereira, para a TV Todo Dia.